neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de poder com momentos no Tabernáculo da Fé. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou com fidelidade. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Deus é grande. Irmãs Neidila e Nelice cantando em momentos do Tabernáculo da Fé. Deus é grande, muito grande, infinito e supremo Ele é. Deus é grande, muito grande, é o santo que aponta a nossa fé. Alma triste, Deus é grande, nada existe que supere o seu poder. Teus problemas mais difíceis, Deus é grande, Ele pode resolver. Deus é grande, muito grande, infinito e supremo Ele é. Deus é grande, muito grande, é o santo que aponta a nossa fé. Alma triste, Deus é grande, nada existe que supere o seu poder. Teus problemas mais difíceis, Deus é grande, Ele pode resolver. Alma triste, Deus é grande, nada existe que supere o seu poder. Teus problemas
Deus é grande, Ele pode resolver. Imagino que os apóstolos não se portavam como nós. Possivelmente eram homens de poucas palavras, até que chegavam ao púlpito. Então entravam, falavam o que correspondia e se iam. Sim, senhor. Eles tinham poder, tinham virtude. Quando falamos mais com Deus, falamos menos com os homens. Ouvintes, sem dúvida alguma, esta mensagem pregada pelo profeta desta era, a estatura de um varão perfeito, tem a ver com o nosso arrebatamento. Agora, arrebatamento é uma coisa muito ignorada pelo mundo. Por que não dizer pelo mundo evangélico, pelo mundo cristão? É a maior promessa de Deus para o seu povo. Porque o arrebatamento é precedido, inclusive, pela ressurreição daqueles que dormiram durante as eras. Nós temos escrituras para isto. Não é um pensamento de escola, de faculdade, de teologia. É um fato revelado a todos quantos estão dentro do plano do arrebatamento e que partiram daqui dentro deste plano. Por isso estão escalados, reservados para a primeira ressurreição. Você vê em Apocalipse capítulo 20, que bem-aventurados são aqueles que participam da primeira ressurreição. Em 1 Coríntios capítulo 15, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, nós encontramos referências outras na Bíblia Sagrada que testificam daquilo que estamos vos falando. Mas Jesus profetizou. Exatamente nessa época, quando fosse aproximando os dias do arrebatamento, então o mundo sofreria um batismo como aquele que ele sofreu nos dias de Noé, como aquele que ele sofreu nos dias de Ló. Ora, Jesus foi profeta por excelência. Se as palavras dos profetas menores em relação a Jesus Cristo nunca falharam e jamais falhará, quanto mais as do Senhor Jesus Cristo. Passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. Ele disse que é assim, assim seria e, portanto, assim está sendo. Como foi nos dias de Ló, como foi nos dias de Noé. O povo estaria voltado exclusivamente para o reino terreno.
Aí ele fala de construir, edificar, casar-se, dar-se em casamento. Quando fala em Sodoma, o mundo perdeu completamente a noção do que é sodomismo, porque virou uma Sodoma e Gomorra. Existiu no Código Penal brasileiro o crime de sodomismo. Hoje ainda é crime? Ainda é crime? Agora veja se Sodoma e Gomorra reconheceu que seus cidadãos eram sodomitas. Veja o reconhecimento que o povo civilizado antediluviano teve a respeito de si mesmo. Por isso pereceram, queimados, por isso pereceram afogados. A terra que agora existe está reservada como um tesouro para o fogo. Profecia do apóstolo São Pedro. E Jesus previne que antes disto ela estaria no mesmo espírito antediluviano sodomita. Pode um povo deste pensar em arrebatamento? Pode um povo envolvido nesse espírito pensar em transformação de corpo? Pode um povo envolvido nesse espírito aguardar aqueles que estão esperando por nós para serem ressuscitados? Não. Não, absolutamente não. Agora, procura o mundo evangélico se crê no arrebatamento. Sim, nós temos matérias, parousia, escatologia, e defende-se teses sobre as últimas coisas, entre a pneumatologia e tanta gia e tanta coisa assim, e vê se a igreja natural está preparada, se preparando para aquilo que ela conhece teoricamente? Não. Jesus profetizou isto, gente. São Pedro profetizou isto. São Paulo profetizou isto. Aqui não vai nenhuma mensagem de um tabernáculo, de uma igreja, de um segmento religioso, para formar um grupo maior. Não. Isso está envolvendo realmente um povo mínimo, um povinho, que está atinando para estas profecias, para a hora em que estamos vivendo. E, normalmente, a vida dos apóstolos, a vida da igreja primitiva é uma bússola para este povo. Ora, nós não temos a capacidade de nortear a nossa posição geográfica, ou seja, onde estamos dentro de uma mata, num deserto, numa planície, num valado, seja onde for. Mas temos uma bússola. A bússola nos norteia.
através da estrela do norte. Então ela nos oferece os pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste, até suas minúcias, suas frações, seus graus. A capacidade não está em nós, no indivíduo, está na bússola. O mérito não está no homem, está na bússola. E essa Bíblia sagrada, revelada como foi para nós agora, é uma bússola precisa, infalível, que não precisa de GPS. Ela não falha. Os apóstolos são dados pelo profeta desta era como bússolas. Ele diz: imagino que os apóstolos não se portavam como nós. Possivelmente eram homens de poucas palavras, até que chegavam ao púlpito. Então entravam, falavam o que correspondia e se iam. Sim, senhor. Eles tinham poder, eles tinham virtude. E aqui, em seguimento a essa linha da estatura do varão perfeito, estamos chegando ao final desta série. Encontramos 7 requisitos para assim alcançarmos a estatura de Deus. Isto quer dizer termos os nossos corações convertidos à fé deles, apostólica. A igreja do Senhor Jesus Cristo está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E o fundamento dos apóstolos e dos profetas é a revelação. Por isso as portas do inferno não prevaleceram e não prevalecem contra esta igreja. Que é você, que somos nós. Agora, quando Pedro escreveu, o nosso amado apóstolo Pedro escreveu a sua segunda epístola, logo no primeiro capítulo, ele falou dessas virtudes, 7 requisitos para alcançar a estatura de Deus, e disse: aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe. Isto quer dizer, não pode ser revelado. Então, caros colegas, companheiros e irmãos, nós que estamos sustentando esta bandeira, não podemos definitivamente sermos homens sensíveis, que se abatem com críticas, com perseguições, com incompreensões, com coisas mal entendidas. Não. Nós temos uma missão que os apóstolos desejaram estar nela agora. Os profetas desejaram estar aqui nesta era, que é a pior de todas, a Laodiceia, que para começar tem um significado: mulher e direito dos povos. 7 requisitos. E isso estão relacionados com as 7 eras da igreja. Em cada era da igreja, Deus destacou, trouxe à evidência uma virtude de forma especial. Na era de Paulo, Éfeso, foi a fé.
Na era de Esmirna, que foi Irineu, foi virtude. Na era de Martim, que foi Pérgamo, ele trouxe uma evidência que foi o conhecimento. Nós não temos tempo para detalharmos sobre este conhecimento na vida deste mensageiro e daquela igreja. Logo tivemos a temperança na era de Tiatira, com Columba. E vimos claramente a paciência com Martim Lutero, na era de Sardes. Seguida de piedade por João Wesley, Filadélfia. E agora, William Branham, Elias, com amor fraternal em Laodiceia. Ora, cada virtude desta foi a bandeira principal de cada era, mas esta era tem 7 cores. A bandeira tem 7 cores. Tem os 7 requisitos. Como a bandeira de Satanás, os males de todas as eras formam sua bandeira com 7 cores de morte, de engano, de perdição. Esta era, veja só, Deus, o Espírito Santo, levanta uma bandeira de 7 cores, de 7 virtudes, de 7 requisitos, que virá a plenitude, e isso dará o poder absoluto da palavra falada para esse povinho, para esta gentinha, chamar até os mortos, não para espetáculo público, não para fazer crescer uma denominação, mas para a grandeza, do arrebatamento, das bodas do Cordeiro. Ela formará o corpo da esposa, que irá em encontro do noivo, do esposo, como Rebeca foi ao encontro de Isaque. Aleluia! Você está nisso. Você foi chamado para isto. Você nasceu nisto. Você não é melhor do que ninguém. Como eu também, como Jacó não era, como nenhum deles era. Mas Deus nos amou antes da fundação do mundo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia! O que é doença agora para você? Nada. Em nome de Jesus Cristo. Amém.